Chegamos no último vídeo, onde estou discutindo a tripartição lacaniana, imaginário, simbólico e real. Neste vídeo, devo discutir com vocês o conceito de real, que é o conceito mais difícil, mais complexo, né, da tripartição. Por quê? Porque o próprio Lacan, ele repete algumas vezes a fórmula de que o real é o impossível. O real é aquilo que não pode ser simbolizado. Mas afinal, da onde ele retirou essa noção de real? Basicamente, Lacan importou essa ideia de real da filosofia. Já existia na filosofia algo próximo a esse conceito, né, de real. É só lembrarmos, né, de Immanuel Kant, que chamou de númeno a coisa em si, a coisa que não depende propriamente, né, de um sujeito interpretante. É a coisa que está aí, é a coisa que existe per si. Por isso, ao falar do mundo numênico, ou falar do númeno, como Kant chamou, ele estava falando, né, da coisa que existe por si, diferente do que ele chamou de fenômeno. Para Immanuel Kant, o ser humano só tem contato com fenômenos, com a aparição, com aquilo que se mostra fenomenicamente. Mas num sentido mais profundo, existe, né, um real que está além de todo e qualquer fenômeno, de toda e qualquer base fenomênica. É esse númeno, é a coisa que não pode ser apreendida, não pode ser tocada em si. De uma certa forma, em Lacan, as suas explicações relacionadas, né, ao real fazem menção indiretamente a essa ideia numênica. Por quê? Porque para Lacan, o real seria esse todo abrangente. Aí eu estou parafraseando um outro filósofo chamado Karl Jaspers, que vai chamar, né, de realidade abrangente aquilo que o sujeito não pode apreender de uma forma total. Diz Jaspers, a ideia desse todo abrangente se explica pelo fato de que o sujeito é finito e ele está diante de uma infinitude. Por isso, o sujeito só tem contato com a parte, só tem contato com um recorte, não com o todo abrangente, né? A realidade abrangente, como denomina Karl Jaspers. Agora, para Lacan, essa realidade abrangente seria propriamente o real. O real é o real da coisa. O real é aquilo que está fora do registro psíquico, do registro mental. Só será inserido dentro da mente, do psiquismo, a partir do registro imaginário. Como eu tratei no primeiro vídeo, né, o mais próximo que nós estamos do que chamamos, né, de real é o imaginário. Porque no imaginário, embora não tenhamos a coisa, nós temos um resíduo, um traço da coisa, algo que ficou da coisa. Ou seja, né, é no imaginário que o indivíduo irá recolher, a partir das ideias, traços minêmicos, das representações, aquilo que sobra de um real. Mas um real que não tem sentido. Isso é muito importante ter em mente, né? O real, nesse sentido, ele se contrasta com o simbólico. O simbólico é a ordenação dessas imagens que vieram do real. No simbólico,
nós temos a ordem do significado, a ordem do sentido. Nós temos a ordenação e a criação de uma cosmovisão. Mas no registro, né, maior, que chamamos de real, não há ordenação. Só há caos. Poderíamos dizer que o real não pressupõe leis, normas. No real não existe uma organização. O real, ele vai ser substituído no nível mental por palavras, pela linguagem. No último vídeo em que discuti a questão, né, do simbólico, vocês certamente lembrarão que eu disse que a morte da coisa vai dar causa à palavra. Ou, parafraseando de forma mais literal, Lacan, a palavra é a morte da coisa. É no mundo da linguagem que nós aprenderemos a nominar, dar nome àquilo que verdadeiramente não tem nome. No real, não há nominação. No real, não há adequação. Não há esse reducionismo necessário, né, para que possamos intercambiar com a realidade externa. Essa é uma outra noção importante também de explorar. A diferença entre o real e as realidades. Para Lacan, quando nós falamos de realidade, nós não estamos usando aí o termo como um sinônimo do real. O real abarca todas as realidades, mas nenhuma realidade abarca propriamente o real. Então, quando falamos de uma realidade, nós estamos falando de um campo, né, circunscrito, de uma faixa de sentido que tem a ver sempre com algo especializado. Existe a realidade da biologia, existe a realidade da psicanálise, existe a realidade da gastronomia, ou seja, cada um desses registros tem a sua própria realidade. Eu costumo oferecer um exemplo para os meus estudantes. Quando eu estou dando aula, pensem nesse momento que eu estou diante da câmera. Eu estou dentro de uma realidade, que é a realidade do meu consultório, a realidade de um estúdio, a realidade de uma pessoa que está produzindo uma gravação. Diante de mim há uma parede, e logo depois da parede existe a realidade da rua, em que os carros, né, trafegam, em que as pessoas vão e vêm com uma outra ordenação, com um outro sentido. E mais adiante, aqui próximo, né, da nossa sede, existe um bar. Então nós podemos adentrar a realidade do bar, se sentar em uma cadeira, pedir um café, almoçar, ou seja, cada uma dessas realidades tem a sua própria pertinência, tem a sua própria ordenação, a sua própria maneira de ser e de se organizar. Mas nenhuma dessas realidades pode sintetizar ou resumir a ideia de real. O real é aquilo que perpassa, o real é aquilo que se infiltra em todas essas realidades. O real está presente e ausente ao mesmo tempo. Presente no sentido de que ele permeia todas essas muitas realidades, mas ao mesmo tempo está ausente no sentido de que não está contido em sua totalidade em nenhum desses recortes, em nenhuma dessas realidades. Então vejam, né, que ao falar do conceito de real, ele está mostrando também os chamados limites ontológicos, os limites, né, do ser humano diante do todo. Por isso, o real não é possível de ser capturado em sua totalidade. O real não pode se reduzir a uma visão específica, a uma visão ordinária
que dê conta, né, do que é esse real. Aliás, esse real não pode ser dito com palavras. Por quê? Porque o real é avesso à linguagem, a palavras, a termos. Os termos são mais camisas de força para aprisionar esse real do que qualquer outra coisa. O real ultrapassa toda e qualquer língua, toda e qualquer tentativa de adequação linguística. Então vejam, né, que ao falar deste real, Lacan está enunciando um campo que vai além propriamente, né, do campo de significação. É um campo anômalo, é algo que está para além de qualquer sentido, de qualquer ordenação prévia. Nós sabemos que existe a coisa em si, mas não podemos dizer o que ela é. Por quê? Porque a coisa em si não pode ser nominada. Mas nós damos nome para transformarmos as coisas em comunicação. Mas isso é uma adequação cultural, humana. Isso não é propriamente, né, a captura deste real. O real ultrapassa toda tentativa de adequação, toda tentativa de aprisionamento. Por quê? Porque o real não é mediado. O campo da mediação entre o nosso corpo, os nossos sentidos, né, e a cultura se fará a partir normalmente da linguagem, a partir da nominação das coisas, dentro desse jogo infinito, né, de palavras e sentidos. Porém, o real está além disso tudo. Por quê? Porque ele padece de um sentido único. Aliás, ele não é mediado, ele está além, né, da mediação. Ele não pode ser capturado pela nossa noção mínima do que chamamos de cultural. A cultura é apenas um mundo artificial criado pelo ser humano e, por isso, não pode abarcar este real. Espero que vocês tenham entendido minimamente. Mais à frente volto a discutir esses temas com mais profundidade, a partir de outras perspectivas, né? Mas eu acho que nesse momento é o suficiente, né? Se gostou, curta, deixe seu like, convide outras pessoas para participar do canal. Eu estou bem contente, o canal vem crescendo, recebendo cada vez mais inscritos, tendo engajamento. Lentamente a gente vai atingindo o objetivo, que é alcançar mais pessoas com esses temas tão relevantes. Um abraço e até a próxima vez.